Atos 2, Joel 2 e Mateus 3. Atos 2, Joel 2 e Mateus 3. Os nossos irmãos, os nossos amigos que estão acompanhando, vão acompanhar depois a gravação aí na live do Facebook. Nossa saudação também. Que a palavra e a instrução do Senhor possa alcançá-los também, e a bênção do Senhor possa ser manifesta aí também na sua casa. Localizou Atos 2? Vamos fazer o seguinte então vamos mudar a ordem aqui. Localize Joel 2, aí depois Mateus 3 e então Atos 2. Aí fica na sequência aí dos textos para a gente ler de uma maneira ordenada. Já que são textos que vão se cumprindo, né, que vão se desenvolvendo na revelação profética, na revelação da palavra, os tesouros escondidos da palavra do Senhor. Joel 2. Joel é fácil de achar, você acha Daniel, aí depois de Daniel é Oséias, e depois de Oséias é Joel. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, e por aí vai. Localizou aí 2 e 28 de Joel, diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Versículo 30, a parte A, diz assim: E mostrarei prodígios nos céus e na terra. Agora, ache Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, fácil de achar, bem próximo aí. Mateus 3 e 11. Diz assim, Mateus 3 e 11, diz assim: o João, o Batista falando, né? O filho de Isabel, o primo de Jesus, o precursor do Messias. Ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim ou depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a sua pá nas mãos e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. Agora ache Atos, capítulo de número 2, verso de número 1 até o verso de número 4. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo,
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Se você tiver uma caneta, você pode anotar. Mas eu quero pensar com você. Primeiro em algumas informações aqui do texto. E depois, permitindo Deus, na dispensação dele, a gente poder aplicar. Ele vai lendo e aplicando, mas depois talvez com mais veemência alguns pontos aqui, mas eu quero falar sobre isso contigo. O texto-chave da mensagem ou do tema da nossa conferência aqui, ele vai trabalhar aqui o Atos 2 mesmo, a descida do Espírito Santo. O escritor desse texto aqui, ele é o evangelista chamado Lucas, que foi ganhado por Paulo. Numa de suas viagens, o Paulo ganha o Lucas para Cristo, ele ministra a palavra, o Lucas começa a crer no Senhor. E os comentaristas vão dizer, os biblistas, que o Lucas começa a ser, já pela informação que o Paulo dá, um enfermeiro do Paulo, um médico do Paulo, já que vez por outra o Paulo estava com as costas rasgadas, vez por outra o Paulo estava açoitado, vez por outras o Paulo estava em naufrágios, e a gente não sabe se o Lucas estava em todos os naufrágios que o Paulo participou, mas é bem certo que ele estava em alguns. E o Lucas começa a cuidar do Paulo. E no ano 63 depois de Cristo, quando o Paulo já está preso, o Lucas escreve esse livro de Atos, que vai ser a continuação do Evangelho de Lucas, escrito primeiro para um homem que chama-se Teófilo, e o seu nome significa amigo de Deus. Mas alguns vão dizer que esse livro de Atos, ele é uma defesa, ele é um documento de defesa para o Paulo, para ser citado pelo advogado do Paulo, que seria o próprio Lucas também, quando ele está preso lá em Roma, ele pede para ser julgado por César. Então o Lucas vai fazer uma pesquisa, como já fez quando escreveu o seu evangelho, e ele começa a colher informações para levar até o juiz, aquele que julgaria o Paulo, mostrando que a vida do apóstolo Paulo, mostrando o procedimento dele, mostrando como ele era, mostrando que, a bem da verdade, Paulo não estava se levantando contra um rei humano para constituir um reinado humano. O que Paulo estava pregando, o que Paulo estava fazendo e o que Paulo estava buscando como um cidadão exemplar do império, já que vai mostrar que ele conhece as leis do império, e ele vez por outra ele diz: olha, mas vocês fazem isso com o cidadão romano? Não é lícito fazer isso aí com o cidadão romano. E os lictores ali, os carrascos, eles se assustam, né? E querem colocar o Paulo na rua logo. Ele diz: não, vocês vão ter que mostrar que vocês estão arrependidos disso, porque eu sou um cidadão romano. Outra vez ele diz que ele é cidadão romano e alguém pergunta: é o seguinte, para mim comprar essa cidadania, eu gastei muito dinheiro. E o Paulo diz: não, mas eu não gastei dinheiro nenhum, eu já nasci romano. Eu já nasci romano, essa cidadania já nasceu comigo, eu já nasci com essa cidadania. Então eu não comprei, eu não gastei dinheiro nenhum. Então esse livro de Atos, ele vai mostrar a defesa do Paulo também, mostrando que ele era um cidadão exemplar, mostrando que ele era um cidadão do império, e que ele não estava simplesmente se levantando contra um reino humano. Ele estava se levantando para instituir um reino espiritual, aleluia. Jesus Cristo, ele diz assim, quando algumas pessoas que ouvem ele dizem para ele: mas então mostra o reino para nós. Aí ele diz: o meu reino já está no meio de vós. O meu reino são homens e mulheres, são pessoas como nós que estamos aqui reunidos nesse sábado à tarde, que fomos alcançados pelo Cristo, que ouvimos a sua mensagem, que fomos transformados e estamos vivendo o agora do reino, aleluia. O reino ainda
não o reino milenar, não o reino dos céus ainda, mas o reino instituído nessa terra, para mostrar que no porvir há um reino mais excelente, aleluia, aonde, aleluia, xarabacandaraia, nós seremos manifestados com ele, glória a Deus, aleluia. E a história é tão boa, que os comentaristas dizem que da primeira prisão Paulo é liberto. Depois, por um problema com Nero, ele volta de novo, mas ele diz, eu estou pronto a padecer. Eu estou pronto a morrer. Eu estou pronto a ser entregue como um sacrifício. Eu estou pronto a ser entregue como uma oferenda ao Senhor. E o Lucas escreve esse evangelho. E ele coloca, eu anotei aqui, o tema desse livro de Atos, que também é a propagação do evangelho de Cristo pelo poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. A gente pode ter uma mente apertadinha, a gente pode ter bastante conhecimento, uma biblioteca farta, a gente pode ter conhecimento eclesiástico, a gente pode ter uma boa desenvoltura, mas sem o poder do Espírito Santo, a gente é um metal que só soa, a gente só é uma voz afinada, a gente só é uma cabeça cheia de conhecimento, mas com o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, com comunhão com Ele, a gente começa a agir, aleluia, num patamar mais elevado, diferenciado, aleluia. É o poder do Espírito Santo dentro de nós e a propagação do Evangelho, irmãos. Ninguém se engane. O Evangelho não vai ser propagado com balada gospel, com barzinho gospel, com show, com grandes faladores, com grandes pregadores. O Evangelho do Senhor e o reino dele vai ser propagado quando o céu for aberto em cima de um homem que quer, aleluia, que quer. Precisa querer, o pastor disse aqui, precisa arar a terra, precisa abrir o coração para o Senhor, precisa semear a injustiça, e o Espírito Santo, e eu gosto demais disso, porque o Espírito Santo já está dentro da gente, ele já está sentado, ele já selou a gente, mas ele quer mais com a gente, para agir de maneira diferenciada, irmã Raquel. Ele não quer estar só dentro da gente, ele quer agir em nós, ele quer andar conosco e ser o paráclito que disse o pastor aqui ontem. O paráclito da palavra paralelo, aquilo que está lado a lado, paralelo é isso, aquilo que está lado a lado, que é chamado para andar do lado e que vai instruindo no que você toca, no que você fala, no que você vê, no que você propaga, aleluia. Esse é o que o Espírito Santo quer fazer conosco, porque ele é o nosso instrutor. Aleluia! E o Lucas trabalha isso, irmão, já me empolguei. E o Lucas trabalha isso. Ele escreve o que foi contado a ele. E ele mostra aqui no livro de Atos que esse livro vai mostrar o papel do Espírito Santo na igreja. Vai mostrar o crescimento triunfal do Evangelho. E vai demonstrar que o batismo com o Espírito Santo nos torna parecidos com Cristo e nos dá poder para testemunhar, aleluia. O batismo com o Espírito Santo não é para a gente, desculpe, não é uma palavra irreverente, não é, mas não é para a gente desembestar e falar em língua estranha, não é para a gente curar um monte de gente, não, é para a gente parecer com Deus, parecer com Cristo, ainda que Ele possa capacitar, e eu falo em línguas, e eu oro em línguas, e eu sou pentecostal, e eu creio nos dons, e eu sei que a Bíblia é atual, mas eu também sei que o que mais Jesus Cristo quer de nós é que a gente pareça com Ele, para que as pessoas olhem para nós e digam, tem um negócio diferente na vida desse camarada aí, ele tem um brilho no olho, ele tem uma vida diferente, ele tem uma maneira de se comportar, que esse camarada é diferente, ele é um Cristo pequenininho, ele é um pequeno Cristo, eu estou vendo que ele é diferenciado, e é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco, e que Cristo quer fazer conosco, irmãos, um bom amigo já dá instrução boa para a gente. De vez em quando eu dou uma instrução boa para o irmão Odival, eu digo, irmão Odival, não se perca para ir embora, é só ir aqui, dobrar à direita, depois dobrar à esquerda, você já chega em casa, é facinho.
A gente dá boas instruções, a gente dirige as pessoas no caminho, a gente instrui como andar, a gente diz como é o bom procedimento de vida, e a gente é um homem e às vezes pessoas que não têm o Espírito, que vivem fora da presença do Eterno, ainda mais um homem, irmã, cheio do Espírito Santo, não vai precisar indicar para ninguém que ele só dobra aqui à direita e dobra à esquerda e está em casa. Ele vai dizer, olha, é aqui, é por aqui que você vai para casa, aleluia! Oh, glória! Ele instrui. Só que olha o que a Bíblia diz, irmãos. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 2 aí de Atos, para a gente começar a falar aqui e conseguir chegar ao final dessas 10 páginas aqui. Olha o que o texto diz. Eu gosto demais. Eu gosto demais. E a pastora estava lendo ali o 1 Samuel, e eu estava vendo. Irmão, a Bíblia é linda por causa disso aí, né? O Espírito Santo é terrível por causa disso. Ele ilumina algumas coisas, e ela falando ali, né, da atuação do Espírito na vida de Saul, e o Samuel diz, olha, você vai estar acontecendo tal coisa, e o Espírito Santo se apoderará de ti. Aí o capítulo 11, 6 de 1 Samuel também diz, então o Espírito Santo se apoderou de Saul. Instrução e promessa, e depois cumprimento da promessa. Você viu aqui, ó? Instrução e promessa, e depois cumprimento da promessa. Olha o que o texto diz aqui, ó. Atos 2 e 1. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Atos, no capítulo número 1, a partir do verso número 4, vai mostrar que o Lucas está relembrando uma instrução dada no capítulo 24, verso 49 de Lucas. A instrução do Cristo. O Cristo ainda não estava, o Cristo tinha morrido, tinha ressuscitado ao terceiro dia, depois tinha andado 40 dias com os discípulos, e no 40º dia, ali no monte, talvez no Tabor, ele instrui os discípulos. E eles dizem, olha, faz o seguinte, vocês não saiam da cidade. Fiquem na cidade até que a promessa a promessa vos alcance, até que venha o Espírito Santo e encham vocês de poder. E o Lucas vai narrar isso de novo no capítulo número 1, a partir do verso de número 6. E no capítulo 2 de Atos, eles ainda estão em Jerusalém, esperando o quê? Eles ainda estão debaixo da instrução de Jesus, irmãos. Isso é lindo demais, a capacidade do Espírito, o cuidado de Deus está debaixo de uma promessa e de uma instrução do próprio Cristo para a vida daqueles homens e para as nossas vidas. Mas olha o que o texto diz. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Antes da ascensão, Jesus instruiu eles a ficar na cidade. E eu estava lendo esse texto aqui, vai falar essa palavra rápida aqui para os irmãos nessa tarde. E eu descobri um negócio que eu não tinha lido ainda. Alguém diz que essa palavra cumprindo-se aqui, que essa expressão cumprindo-se aqui, ela não designa apenas, Jesus não está designando, ou o texto não está designando uma data religiosa. O texto está designando um dia específico que Deus preparou para a humanidade daquele século e que nos alcança até agora. O que Lucas está dizendo aqui não é simplesmente que era o dia de Pentecostes. Ele está dizendo que era o dia que Cristo programou para agir e atuar de uma maneira que ele já havia prometido. Aleluia. Irmãos, eu sou emocionado. Sei que eu sou meio impetuoso, eu sei disso. Mas eu não sou leviano. Mas eu quero dizer para você
que pode ser que esses dias de que foi preparado aqui, que desceu essa instrução ao coração da pastora para a gente fazer essa conferência de 5 cultos, de 3 dias, pode ser que seja a instrução do Espírito para um grande mover de Deus para nós nesse tempo, irmãos. Irmãos, é promessa de Deus, e cumprindo-se aquele dia que desceu ao coração de alguém, que foi colocado numa reunião de junta, que foi levantado as mãos e concordado, que foi programado, que foi buscado, que foi investido, e cumprindo-se aquele dia, aqueles dias, o Espírito Santo vem com poder, capacita um povo que vem com vontade de ser alcançado pelo Espírito, e as coisas começam a acontecer. Irmão, mas todo sábado tem culto. Todo sábado tem culto, todo domingo tem culto, irmãos. Todo ano tinha Pentecostes. Todo ano tinha essa grande festa, que é uma das 3 grandes festas dos judeus. Tabernáculo, Pentecostes e Páscoa. Todo ano tinha. Por que não aconteceu antes? Por que não aconteceu no ano depois? Porque Deus tem um tempo determinado. Você está até às vezes fugindo do tempo, do lugar, do local, da bênção que Deus tem reservado para você. Fique em Jerusalém, revista de poder. Deus o fará. Deus o fará. Aleluia. Aleluia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por que Pentecostes? Por quê? Porque era a festa mais visitada. Por que sábado e domingo e sexta? Por que não segunda-feira? Porque sábado, domingo e sexta é um dia mais tranquilo, é um dia que é o que temos mais oportunidade, se quisermos, de buscarmos ao Senhor. O tempo é propício e Deus instrui para um período propício. Por que mais? Porque nações estavam reunidas ali. 14 nações. Se você lê o Atos, depois você pode ler na sua casa, isso aqui é lindo demais. 14 nações, partos, medos, elamitas, e romanos, e de várias regiões, pessoas reunidas ali. E naquele dia, oh, aleluia, o Senhor, irmão, não tem a minha expressão como irreverente, não tenha. Mas o Senhor que não tem plano B, Ele sempre tem um plano pleno, aleluia. Ele faz cumprir. Ele faz, olha aqui, ó, muitas pessoas reunidas num lugar, muitas pessoas, aí o Senhor envia o seu Espírito, aleluia, capacita aqueles homens, capacita aquelas mulheres, capacita até a mãe do Cristo que está ali no meio também, e ela, eu imagino, irmãos, como, aleluia, você lembra? Jesus Cristo dentro do ventre de Maria, e ela se encontra com Isabel, e o texto vai dizer que eles se agitam ali, cheios do Espírito, dentro do ventre, aleluia, naquele dia de Pentecostes, xarabassurivaço, a capacitação do Espírito. Maria pode ter lembrado das mensagens de Jesus, e dito, essa é a promessa do meu filho, aleluia, para se cumprir nesse dia. O kairós de Deus no nosso tempo, aleluia. Deus quer fazer algo do tempo dele, mas no tempo que nós estamos inseridos, e talvez chegou o tempo de você abdicar de algumas coisas e se colocar na presença do Eterno, porque hoje, esses dias, pode ser o dia do cumprindo-se de Deus na vida dessa igreja, irmãos, na minha vida. Eu creio, e a Bíblia diz que tudo é possível para o que crê, aleluia. Tudo. Você recebe essa palavra? Aleluia, aleluia, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Não era só um dia de uma festa religiosa, não era só 50 dias depois da Páscoa, não era só o dia em que os molhos eram movidos perante o Senhor, era o dia que Deus ia mover a igreja, aleluia. Ele estava acostumado a vir, como disse o pastor William ontem, a religião, naquele dia específico, com os molhos, as primícias, moverem perante o Senhor. Mas naquele dia Deus disse, não só os molhos serão movidos, mas eu vou mover a minha igreja perante mim mesmo, através do meu Espírito, para que eles como primícias possam frutificar no meio dessas nações, e vão alcançar até lá confins da terra, Braga em São José dos Pinhais, aleluia. Ele pode fazê-lo. Agora olhe como que acontece. E eu lembrei do Emerson, do pastor Emerson, quando eu estava lendo essa palavra e pensando nisso.
O texto diz assim: de repente. Diga para alguém aí, de repente. Aleluia, irmãos. De repente, num domingo, há 16 anos atrás, eu levantei a mão depois de ouvir a palavra, e eu estava ali drogado, eu estava ali bêbado, eu estava ali virado em atitudes, em posições diabólicas, mas de repente eu levantei a mão e eu fui transformado em outro homem, aleluia. De repente, aleluia. De repente. De repente Deus pode fazer, de repente Deus pode destravar sua língua aí e deixar você falar em língua estranha. De repente Ele aquece o teu coração aí e você começa a aparecer com Ele por causa do batismo com o Espírito Santo. De repente, aleluia. Olhe o porquê dessa palavra aqui. Não é um negócio lento, não é um negócio assim que é caracterizado por um aprendizado humano. Não é um negócio assim que é gradativo. Não é um negócio assim, peças que vão se encaixando de uma maneira metódica, igual numa linha de produção, que depois de caminhar aquela esteira por muitos minutos, sai um carro lá no final. Não, o texto diz que foi de repente, porque eles estavam no local que Deus designou, aleluia. De repente, não é um aprendizado lento. Nós não chamamos você aqui e falamos assim: olha, a partir de hoje, quando as pessoas brigarem com você, você conta até 10. A partir de hoje, quando vierem pessoas para te denegrir a sua imagem, você se esconda. Não. Nós ensinamos que de repente, quando estamos debaixo do lugar, no local em que Deus instituiu, debaixo da ordenança do Eterno, de repente o poder dele pode alcançar as nossas vidas, aleluia, e nós sermos transformados em outros homens, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha o que mais que o texto diz aqui, que eu gosto demais, isso aqui, que é a atuação do Espírito. Já que o Espírito não faz acepção de pessoas que estão em sua presença. É óbvio que ele faz acepção de pessoas. Esse negócio de que Deus não faz, irmãos, o texto está dizendo ali para salvar e para aqueles que vão até ele, debaixo de uma graça preveniente, debaixo de uma instrução do Eterno. Mas esse negócio de que Deus pega o homem sem Deus derrama unção, não. Deus pega o homem de Deus e capacita o homem de Deus. Homem ímpio sem Deus não tem capacidade para ele do Espírito. É homens que ele já está trabalhando e estão debaixo da presença e do cuidado dele. Aleluia. Amém, irmão? Você entendeu essa palavra? E olha o que mais acontece aqui. Olha como é que é a atuação do Espírito. O texto diz que o vento veio e encheu a casa. Ou seja, o vento tocou em todos dentro da casa. Depois o texto diz que as línguas foram vistas repartidas como que de fogo e pousou sobre cada um deles. Aleluia. A atuação do Espírito não é para uma pessoa específica. Ah, não, o Espírito atua, mas ele atua na vida do pastor, na vida da irmã, na vida do cantor, na vida de quem já está vindo. Não, o Espírito pode atuar na vida daqueles que se colocam na presença dele, aleluia. E capacitar para uma vida diferenciada. E esse negócio do Espírito, a pastora falou sobre isso esses dias, é tão tremendo que chama tanto a atenção que algumas pessoas, uma pessoa no primeiro século, que a Bíblia cita, ele quer comprar isso. Ele chega e diz: mas essa capacidade do Espírito que ele deu a vocês é um negócio muito terrível, né? Não. Como é que eu faço para comprar isso aí? Só que isso não se compra com dinheiro. Isso é para gente que já foi comprado, aleluia. Isso aí não é para gente que tem muito e pode comprar e pode dizer: diga quanto é que eu pago, que o problema para mim não é dinheiro. Isso é para alguém que é dono do ouro e da prata e que já nos comprou. E é o Senhor dos senhores e que pode alcançar as nossas vidas, não comprando, não porque nós compramos, mas porque nós já fomos comprados, aleluia. Outra coisa que o texto diz, não é algo para o primeiro século, é algo para o século 21 também. Você está com a sua Bíblia aberta aí? 2:39 de Atos. Diz assim, olha. 2:39. Cadê? Você achou? Só eu que não achei. Está aqui. 2:39. Pois esta promessa é para vós, aleluia,
Xarabassurivaço. Oh, aleluia. Ei, 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 entendeu? Essa promessa é para vós. Diga glória a Deus. Essa promessa é para vós. Mas só para mim. Porque isso aqui, eu estou dizendo para vocês, mas isso aqui ele está falando para os habitantes ali, para os crentes, para os adoradores do primeiro século. Ele está dizendo, não, essa promessa é para vós. Mas só para nós. Só para nós. Mas eu tenho uma penca de filho. Eu não sei se tinha, mas sempre deve ter, porque Salomão disse que as coisas elas já existiram, a gente só vai imitando de novo. Devia ter aqueles uns parecidos com os meus conterrâneos lá da Paraíba, com uma montoeira de filhos, e ele podia dizer assim, mas eu tenho um monte de filho, é para vossos filhos também. Aleluia. E mais para quem que é? É para todos quantos estão longe também, aleluia. Ela lá para Jerusalém, mas é aqui para o Braga também. Ela para Osasco, aleluia. Ela para Cajati, ela para Minas, ela para São Paulo, ela para o Peru, ela para América do Sul, ela para América do Norte, ela para África, é para os que estão longe, aleluia. E você pode me ouvir pela internet, é para você que está na sua casa também, você que está longe. E para quem mais? É para todos quantos Deus nosso Senhor chamar, aleluia. Bianca, é para você, se você for chamada é para você. Débora é para você, irmão Edival é para você, pastor Ana é para você, irmã Aline é para você, Rafael é para você, Neide é para você, pastor é para você, Deison, aleluia, Michael, Tati, irmãs, Emerson, é para você, aleluia. É para você. É para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu sei que Ele me chamou. Eu ainda falei com Ele, ajoelhado ali, ajoelhado aqui. Eu sinto Ele falar comigo agora. É para hoje. Aleluia. Todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. Essa é a promessa. E o texto diz, irmãos, amém? Vocês estão entendendo essa palavra? Fique tranquilo, hein? Olha o que o texto diz. Voltando no texto, no 2, olha o que acontece aqui. Olha o que acontece. 2 elementos se fazem presentes. 2 elementos. Primeiro, o invisível é o vento. Está sentindo o ventilador aí? Está sentindo ele? O ventilador rodando, fazendo vento. Olha aqui, eu vou assim, ó. Eu sinto, mas eu não vejo. Eu sei que ele está agindo, mas eu não estou vendo ele. Ele não tem cor. O primeiro elemento é o invisível. É o vento. O segundo elemento é o fogo. Aí ele já é visível. É o invisível e o visível. É as duas atuações do Espírito. Aqui dentro de mim, assim, ó. Eu falo, mas posso mentir para você. Eu posso pular, eu posso estar tentando enganar você. Alguém tenta enganar, alguém quer dizer, alguém quer maquiar, alguém quer dizer, alguém quer fazer um teatro da atuação do Espírito. É invisível, só Ele pode saber. Mas tem o fogo, aleluia. E o fogo todo mundo vê. E o fogo na vida, o fogo no altar, o fogo na vida honesta, o fogo na vida no casamento, o fogo no ministério, o fogo na casa, o fogo no trabalho. Aí ele não consegue disfarçar, porque o fogo desassossega, o fogo inflama, aleluia. O fogo traz a paz do calor, mas ele tira a paz dentro da gente, porque ele inflama. E a gente vê essas coisas acontecendo, a gente diz, eu sou cheio do Espírito. Isso me desassossega. Eu sou cheio do fogo do eterno. Aleluia. São 2 geradores de energia. Vento e fogo. 2 geradores de energia. Eles são 2 geradores de movimento. Um vento forte tira o camarada do lugar. Um fogo forte faz com que ele se movimente também. Eles são 2 impelidores. O vento faz as naus saírem do lugar. Fazem elas se movimentarem. A caldeira do navio ali a vapor, quando o fogo começa a pegar, aleluia,
Oh, glória! E ela começa a gerar o vapor, e aquele grande barco começa a se movimentar, porque a força daquele vapor gerado por aquele fogo, aquele poder dentro dele, faz com que aquela grande nau se movimente. Aleluia! Oh, glória a Deus! É o dinamismo do Espírito, irmãos. É o dinamismo do Espírito, xarabacandaraia, que faz a vida da gente caminhar, que faz o ministério andar, que faz as pessoas virem até nós, que faz as coisas se moverem. E irmãos, eu quero crer, eu estou empolgado mesmo. Mas pastor, eu não sei porque você está empolgado, é porque eu estou cheio do Espírito, aleluia. E você está também, aleluia. E eu sei que Deus fará algo tremendo, terrível nesse momento, eu sei. O vento, ele fala da capacidade do Espírito de não ser restringido. Olha o que Jesus fala para Nicodemos. Não, Nicodemos, é que o camarada cheio do Espírito, ele é assim mesmo. O camarada cheio do Espírito é assim mesmo. Ele se movimenta, ele vai, ele volta, ele faz. Ele está aqui, daqui a pouco ele não está, ele vai. E ele é movimentado porque ele não é restringido. Aleluia. Fala da força impulsora, como eu disse aqui. Fala da fertilização. Quando o vento bate nas flores e o pólen, através do vento, se movimenta e as flores são fertilizadas e os jardins desabrocham depois de um tempo, porque a força do vento fertilizou. Fala da ação universal. O vento fala da ação universal. No inverno, no verão, no outono e na primavera, todas essas estações o vento está presente. De uma maneira ou de outra, ele está agindo. Fala do sopro de vida, lá em Ezequiel 37. Fala do movimento constante e fala da invisibilidade dele. Aleluia. Aleluia. Fala disso. Fala do movimento, mas também fala do fogo. Que o fogo, ele é símbolo da presença de Deus. Ele é símbolo da presença de Deus. No Antigo Testamento e agora também no Novo. Olha o texto que nós lemos. Mateus 3:11. O Batista falando. E em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo. E o que mais? E com fogo. Olha que o texto não diz ou com fogo. Olha que o texto, olha que não é uma atuação separada. Né? Você pode ter lido outros rodapés, você pode ter uma outra crença, mas você conhece português. Você conhece várias versões. Ele diz assim, ó, não é ou com, é e com. Espírito Santo e com fogo, aleluia. São duas manifestações, glória a Deus. Tanto é que o fogo é presente ali no Pentecoste. Eu anotei aqui, ó, que o fogo é indispensável porque com ele cozinhamos. Você quer ver um camarada discursando um texto? Irmão, a Bíblia é linda demais, eu gosto de Bíblia, tanto ela física, tanto como literatura e como instrução do Eterno. Eu gosto de ler ela, eu gosto de me instruir nela, eu gosto de crescer nela, mas quer ver um negócio ruim de ouvir? É um camarada que discursa a Bíblia. Ele pega um texto, né, pastora? E ele discursa. Você está querendo ouvir, mas parece que o sono até pega. Agora, quando vem aquela palavra, aquele pão cozinhado pelo Espírito, aleluia, aquele pão assado pelo Espírito, oh glória, você gosta de pão cru? Eu também não gosto, mas ele bem assado, você gosta, Emerson? Eu sei que você gosta de pão, mas de cru, você gosta? Não, tem que ser assado, tem que ser bem cozido, para que possa ter uma ação no nosso organismo, aleluia. Irmão, Jô Soares conhece a Bíblia, eu sei que ele conhece, mas ele tem que cozinhar no Espírito tudo aquele conhecimento. É por isso que o camarada não consegue mudar de vida, mas o fogo do Espírito faz isso, aleluia. Olha outra coisa que o fogo do Espírito faz. Ele faz derreter o gelo. Não, irmão, eu disse para o pastor esses dias aí, e meus amigos reformados e sensacionistas não me levem a mal. Mas eu disse esses dias conversando com a pastora, vai ser muito bom ir para o céu.
Mas ir para o céu e ser pentecostal aqui na terra vai ser melhor ainda, aleluia! Vai ser melhor, cheio do fogo do Espírito, desassossegado, cozinhado por Ele, cheio dEle, inflamado por Ele, movido por Ele, aleluia! Aleluia! Ele faz derreter o gelo, Ele faz derreter 2 pedaços de metal, irmãos, e faz virar um só. Olha eu. Filho de pernambucano, descendente de espanhol, casado com uma paulista, descendente de portugueses, que se uniram e nasceu eu. Vê você que diferença. Talvez você é mineiro, você talvez é capixaba, carioca, peruano. Aí o Espírito vem e derrete esses metais e faz virar um, aleluia, uma peça só. Oh, meu Deus, para o uso dele, aleluia. Oh, glória a Deus, é isso que o Espírito faz, irmão. Olha a igreja aí, eu me emociono, tem dia que eu me emociono. Olho para a igreja e tanta gente diferente, jovens, idosos, moços, moças, gente que tem dinheiro, gente que não tem, empregado, desempregado, formado, desinformado, gente que capacitado, gente que não tem muita capacitação, mas aí o fogo do Espírito vem e derrete tudo isso e faz uma peça só para a glória dele, aleluia. É isso que o Espírito faz. Oh, glória! O fogo do Espírito purifica, irmãos. Purifica. O camarada pega uma peça de ouro e lava ela na água, fica limpinha, fica bonito. Mas se não passar pelo fogo para purificar, não tem tanto valor quanto teria, aleluia. Aí o fogo, o Espírito Santo vem e lava ele, aleluia. Já começou a purificação, mas vem o fogo dele, aleluia, e tira tudo que não presta, e vai purificando esse homem, e transforma em alguém que pode ser usado pelo Espírito de Deus, aleluia, aleluia. O fogo se alastra, irmão. Não vou citar de novo meus amigos, mas você vê, é os pentecostais que estão de esquina em esquina dizendo: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer transformar você. Tome um bilhetinho, tome um panfletinho, assista. Irmãos, eu não sei que eu não me tenha mal, eu não sou deselegante, vocês me conhecem, irmão, mas é esse povo desassossegado pelo Espírito que vai falar, que vai lá orar, porque ele crê que Deus atua ainda hoje e vai curar, senão ele não sai de casa para botar a mão na cabeça de um camarada com câncer na esquina e para dizer: Deus pode fazer, aleluia, Deus está se alastrando até aqui, porque eu creio na atualidade da operação dos dons do Senhor, da atuação do Espírito. Ele é Deus hoje, não venceu o prazo, aleluia. O fogo se alastra e o fogo queima o sacrifício que é colocado no altar, aleluia. Não existia sacrifício cru, não tem sacrifício no altar que é cru, não. O sacrifício que é colocado no altar é preciso ele ser queimado para que o Senhor receba, aleluia, para que soba como cheiro suave as narinas do Eterno. Precisa do fogo, aleluia, e não é qualquer fogo, precisa ser o fogo dele, que é tirado do altar dele, que é trazido para o altar. Olha que lindo isso aqui, é tirado do altar dele e trazido para o altar dele, para queimar o sacrifício para ele, porque nós nada somos e tudo é para ele, por ele, para ele são todas as coisas, e isso é através do fogo e da desassossegação que o Espírito faz dentro de nós. Aleluia! Irmãos, é isso. Nós precisamos desse Espírito, desse fogo, desse Espírito. Eu estava lendo um camarada esse final de semana, e ele conta uma história de um homem que chegou numa fábrica, lá no século XVIII, muito bonita. Uma fábrica própria para gerar muito dinheiro. Uma fábrica própria para gerar muitos materiais. Mas estava muito silêncio. E ele entrou, ele disse que não é uma ilustração dele, foi um negócio que aconteceu lá na cidade dele mesmo, na Inglaterra. E ele entrou, os seguranças não estavam muito preocupados com o que estava acontecendo na fábrica, bem na verdade eles não estavam nem no portão. E ele entrou, e foi entrando, e a fábrica silenciosa, e sem funcionários, e ele foi andando, passou pelo estoque, não tinha nada,
passou pelo chão da fábrica, não tinha funcionários, e ele desceu até a caldeira estava apagada, não tinha fogo na caldeira, por isso que não tinha ninguém trabalhando, porque não tinha produto, por isso que não tinha barulho, por isso que as coisas não aconteciam, porque a caldeira estava apagada. Mas quando a caldeira pega fogo, as máquinas se movimentam, os funcionários se achegam, as peças saem da forma, aleluia, e o movimento começa. É preciso o fogo do Espírito, aleluia! É preciso, irmãos. É preciso. Eu falei aqui quinta-feira, vou falar de novo. Para a gente começar a encerrar aqui. Quem não estava vai saber, quem estava vai lembrar. A igreja pegou fogo um dia, pastor Ana. Uma igreja pegou fogo. E aí os irmãos foram tentar apagar o fogo da igreja. Pegando fogo físico. Fogo físico mesmo. Não fogo do avivamento. Fogo físico. E aí todo mundo com balde, irmão, apagando o fogo. Aí daqui a pouco o pastor, que estava ali preocupado também, olhou do lado, um ateu que morava do lado da igreja. Estava com um balde também jogando água. Aí o padre falou assim: até você, ateu, está aqui? Ele falou: mas também a igreja nunca pegou fogo. Hoje a igreja pegou fogo, eu vim aqui. Quando a igreja pega fogo, irmão, as pessoas vêm, elas vêm. Quando pega fogo de santidade, quando pega fogo de mudança de vida, quando pega fogo de transformação, aleluia, as pessoas olham, as pessoas vêm. Ele falou comigo, ele me deu atenção, ele comprou e pagou, ele mudou de vida, aleluia. Quando pega fogo, aí as pessoas vêm, porque o fogo, aleluia, é sinal de referência, aleluia. As pessoas veem o fogo de longe e diz uma queimada. Esses dias um fogo lá em Araucária, subiu uma labareda numa daquelas chaminé, que eu não sei como é que chama, e a gente daqui: onde será que é esse fogo? Onde será que é esse fogo? E os piás já queriam ir descer ali, porque achavam que era ali perto, porque o fogo, aleluia, é referência. O fogo chama. Perguntaram para o Wesley, como é que você atrai esse povo? Eu me deixo queimar e eles vêm me ver pegar fogo. Aleluia. Eu estou no altar. Perguntaram para o Mude, como é que faz para fazer a obra? Meta fogo no púlpito e deixe, aleluia, que as coisas se movimentem. Nós queimamos, aleluia. E o povo vem nos ver queimar, irmão. E nós estamos pegando fogo aqui mesmo. Estamos pegando fogo mesmo aqui. Aleluia. O fogo foi se acendendo. E a gente foi mudando a fogueira de lugar, foi arrumando ela, e o fogo foi pegando, Aí as pessoas foram passando e vendo: esse fogo aí já pode aquecer nós também. Nós vamos se aquecer também no meio dessa fogueira, aleluia, porque eu quero ser diferente, eu quero estar debaixo do calor do Espírito, aleluia, irmãos. Eu queria trazer uma palavra um pouco mais de instrução para a nossa vida, mas eu quero trazer essa palavra nessa tarde para te alegrar mesmo, para te mover, para te movimentar, para você sair daqui pensando: eu quero pegar fogo na presença do Senhor. Derrama, Senhor, derrama o fogo do Senhor sobre a minha vida, aleluia, aleluia. Acenda a fogueira lá na tua casa, e o bom da fogueira é que ela esquenta e ela queima o que não presta. Eu duvido você acender uma fogueira lá no teu Facebook, que não vai queimar tudo que não presta, mas as pessoas vão começar a ver: está pegando fogo nesse perfil aqui. Antigamente só postava Big Brother, novela, palavrão. Antigamente só postava assim. Tem pessoas que agora não postam mais essas coisas, só posta coisa do eterno, aleluia. Aí as pessoas vão se chegando e falar: isso aqui está pegando fogo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Eu estou envolvido com isso mesmo. E quando o fogo pega mesmo, até graveto verde pega fogo. Primeiro que tem que começar com o seco, né? Não adianta começar uma fogueira com graveto verde. Tem que ser com graveto seco. Só que depois que o graveto seco pega fogo, pode ir enfiando os verdes no meio, que eles começam a estralar. Mas daqui a pouco já está pegando fogo junto. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. É isso que Deus quer fazer, irmãos. Mas a gente precisa depender dele. Eu ia querer falar com os irmãos aqui as marcas do avivamento, como é que Pedro pregou, que curou, que comunhão, que temor, mas eu quero encerrar nisso aqui.
Eu quero contar para você uma história. Está postado lá no meu perfil. O meu perfil pega fogo. E não é fogo estranho, não. Você nunca vai ver. Desafio alguém a procurar um palavrão no meu perfil. Desafio alguém a ver lá no meu perfil assim. Assista esse vídeo e desconsidere os palavrão. Não desconsidere o palavrão e bloqueio. Não desconsidera. Minha vida é santa. Minha língua é diferenciada. Eu falava palavrão quando eu não servia a Deus. Mas agora eu tenho uma língua queimada pelo Espírito de Deus. Aleluia. Eu tenho. E como o negócio é individual, cada um tem que ter a sua. Não é assim? Olha isso aqui, que lindo. Olha isso aqui, que linda dependência. Uma águia, ela consegue voar a 30 metros acima do solo sem assistência nenhuma. Só que 30 metros é muito baixo. Mas ela voa. Não precisa de assistência de ninguém. Bate as asas um pouco, ela voa. Só que a águia, quando alcança a maturidade, isso lá pelos seus 6, 7 anos, ela começa a aprender a achar as correntes de ar quente. Ar, que é o vento, e o quente, que fala do calor, que é o fogo. Ela começa a achar essas correntes. E agora essa águia, ela não precisa se esforçar para voar mais. Ela só se lança nas correntes de ar quente. E ela voa a 12.000 metros de altura. E a Bíblia diz que nós somos águias do Senhor. A Bíblia fala isso, irmãos. Olha que lindo isso, imagina? O cara se esforçando, e não vai. Mas daqui a pouco ele chega na maturidade, irmã linda. Aí ele consegue se lançar nas correntes de ar quente. Tanto a palavra vento ou ar, no Antigo Testamento, que é ruach, e no Novo, que é pneuma, falam também do Espírito Santo de Deus. Quando a gente alcança a maturidade do Senhor, e a gente consegue fazer a união do vento e do calor, a gente alcança as correntes de ar quente, e a gente consegue voar muito alto na presença do Eterno. Deus quer capacitar as nossas vidas, irmãos. A gente está andando na presença dele, a gente vai achar, a gente vai alcançar um momento de maturidade e a gente vai poder voar nas alturas, nas asas do Senhor, aleluia, debaixo da corrente de ar quente, glória a Deus, aleluia. Eu queria pedir que vocês colocassem de pé. Jesus Cristo diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, virtude. A palavra poder, ela vem de uma palavra grega que é dunamis. Dunamis. Se o pastor Luiz estivesse aqui, ele podia pronunciar de uma maneira mais correta, mas é dunamis. Da onde vem a palavra dinâmico, que é movimento, dínamo, que é gerador de energia, e dinamite. Aleluia. E a dinamite, ela é um explosivo. Pensa um camarada cheio do... Por isso que tem hora que parece que o negócio vai enchendo, aí você não aguenta, tem que estraçalhar, tem que explodir. Porque a dinamite, chega um momento que ela explode. E olha o que acontece. Quando ela explode, muitos estilhaços voam a muitos metros de distância. Quando o poder do Espírito está dentro da gente, e ele chega no auge, ele explode numa palavra, ele explode no evangelismo, ele explode numa vida santa, ele explode numa vida mudada, ele explode numa vida transformada, ele explode numa vida em outro patamar, aleluia. A explosão não vai alcançar só quem está perto. Os estilhaços vão sair e vão alcançar pessoas de longe. Tem um estilhaço pela internet alcançando gente lá no Japão, lá na Itália, como a pastora disse, no Brasil todo, lá na sua casa. O estilhaço, a explosão do Espírito na sua vida já alcançou noivas, já alcançou noivos, já alcançou esposos, já alcançou amigos, já alcançou familiares, já alcançou. Os estilhaços do Espírito vão alcançando, vão tomando conta, e as pessoas vão vendo assim: mas eu nem sei o que me atingiu. É que ele leu uma palavra lá no teu perfil, que ele nem prestou atenção direito, mas ela ficou dentro dele, se movimentando dentro dele. Uma pessoa
Começa a ver uma mudança de vida, ela não sabe nem o que aconteceu, mas foi um dia que você evangelizou ela lá no lugar lá onde vocês se encontraram, numa reunião de família. O estilhaço do Espírito vai alcançando e vai mudando, transformando, aleluia, vai nos transformando em outras pessoas para a glória de Deus, aleluia, porque o fogo dele nos alcançou. Eu já passei aqui do horário que eu tinha me proposto, mas eu quero orar com você. Não sei se você quer dobrar joelho, não sei se você quer vir aqui à frente. Eu quero que você seja dinâmico. Não há problema de nós chamarmos, mas eu quero que você faça de uma maneira aí que o Espírito movimentou no teu coração. Aleluia. Eu quero que você ore comigo. Talvez a nossa vida, a minha vida, a sua, talvez ela até seja uma dinamite, mas o pavio não foi aceso. Talvez não foi dado o start nela. Talvez as coisas não estão acontecendo. Talvez você projetou outra coisa para o seu ministério, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua vida. Eu disse quinta-feira que dê prioridade para o eterno. Dê prioridade para Ele, para a sua palavra, para a sua obra. Dê prioridade, deixe o Espírito Santo acender a sua vida. Irmãos, a promessa lá para os adoradores do primeiro século não é diferente da nossa. A Bíblia diz que Deus, que o Espírito, Ele agiria de uma maneira tremenda. Ele se movimentaria, aleluia. Comece a orar, comece a falar com Deus, comece a dizer para Ele: Senhor, movimenta a minha vida, Senhor, me transforma, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não consigo parar de pensar nisso. Vai explodir essa tua mente aí, com a atuação do Espírito, o fogo vai pegar e você vai ser transformado. Vai ser transformada em outro homem, em outra mulher. Mas Senhor, eu não estou conseguindo. Ore, 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 ore. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, trabalha. Espírito de Deus, ouve a nossa súplica. Nós estamos como em Pentecostes, nós estamos clamando pela promessa do Senhor, e a promessa do Senhor, como disse Pedro, ainda não foi plena lá no Pentecostes. Alcança nós, alcança todos os que se aproximam, alcançam servos, alcançam servas, alcançam os do primeiro século, alcançam seus descendentes, alcançam os do século 21, alcança a nossa vida, alcança, movimenta, faz uma obra, entre com a sua providência, Senhor. Oh meu Deus, atua. Senhor, destrava a língua desse homem, dessa mulher. Dá a oportunidade dela falar hoje em línguas estranhas. Dá a oportunidade dela se edificar a si mesmo. Dá a oportunidade dela ser batizada pelo teu Espírito e ser transformada numa nova mulher, num novo homem, num novo jovem. Oh Senhor, e que vai sendo transformado, que vai exteriorizando o fruto do Espírito, a mudança de vida. Oh Senhor, que ela possa ser alcançada pelo batismo com o Espírito nessa tarde, e possa, Senhor, ser frutificando em amor, em gozo, em bondade, em longanimidade, em paciência, em fé, em mansidão, em longanimidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Peça para o Cristo, a Bíblia diz que Ele batiza com o Espírito. Peça, fale, ore, busque, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você quer falar uma palavra aí de carinho ao Espírito Santo? Diga para ele enquanto a gente encerra aqui.